continuamos a nossa estudo sobre oração. Temos hoje um tempo menor, mas vamos na segunda semana, porque semana passada foi a Santa Ceia, e vamos continuar. Hoje é o dever de orar, dever de orar. Mas você que é crente, você olha assim e diz, mas eu tenho realmente dever de orar? Ou você acha que não tem dever? Você tem obrigação de orar ou você pode fazer do jeito que você quiser? Você tem obrigação? Tem mesmo, Alenaura? Misericórdia. Tem mesmo obrigação? Muito bem. Se quisermos vencer, se quisermos estar na presença do Senhor. Ninguém não é obrigado nem para o céu. Nem para o céu não vai obrigado. Só vai se quiser. Não é assim? Então, porque Deus nos deu isso aqui agora, irmãos, se fosse obrigado é que era melhor ainda, porque pelo menos a gente estava ali, né? Mas glória a Deus que Jesus nos resgatou para nos levar para o céu. E em Lucas, que é o texto base, capítulo 18, é o exemplo aqui de uma mulher, e nós vamos tomar e adiantar, os minutos são menores hoje por causa do nosso administrativo. Mas aqui, nesta parábola do juiz iníquo, ele apresenta, e contou-lhes também uma parábola, 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer. Orar sempre, sem desfalecer. Nós vimos na palavra lá em Tessalonicenses, que nós estamos sempre citando, 5:17, que Paulo disse que nós devemos orar quantas vezes? Orar sem cessar. Orar sem cessar. E Jesus ensina-nos o dever de orar sempre. Jesus está mostrando para os seus seguidores, para nós, que tenham um aprendizado mais consistente e diligente ao respeito da oração. Sermos mais consistentes na oração, para que possamos cumprir plenamente os planos e propósito de Deus para as nossas vidas, seja cumprido em nós. A oração é o meio que nós temos de comunicar com Deus. É o meio que nós temos de comunicar com Deus, comunicar as nossas necessidades, as nossas gratidões, nossos agradecimentos a Deus, o que nós precisamos. Quando a criança está com fome, o que ela faz? E aí tem um dizer no mundo que quem não chora, quem não ora também não recebe bênção. Então vamos lá. Então, é assim, irmãos. Então, esta é a questão. A gente é o meio da gente chegar a Deus, se aproximar de Deus e expor as nossas necessidades. Quando estamos orando, estamos dizendo, Senhor, eu estou precisando, eu estou necessitado disso. Então devemos continuar orando sobre todas as coisas, até que Jesus volte, até o fim. Aqui nesta parábola, no versículo 7 e 8, ele está dizendo que e Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, é uma pergunta, mas Deus o faz. Veja o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A oração é um ato de fé. Eu estou falando com vocês estão me vendo, estão? E eu estou vendo vocês. Mas quando nós estamos orando, evangelista Osé, nós estamos vendo Deus? E como é isso? O que é isso, então? Fé. O que é fé? O que é fé?
é o firme fundamento das coisas que se espera. Agora é a prova e é certeza das que não se vê. Se vê. Então, eu estou orando, eu não estou vendo, mas estou crendo e estou esperando. Glória a Deus. É simples assim? É. E aí, irmão, se não tiver fé, não adianta nem estar no púlpito, nem estar no conjunto, nem estar ali, nem estar ali. Porque sem fé, não dá para agradar a Deus, não tem como agradar a Deus. Então, precisamos orar com fé, com fé. Nesta vida, vamos enfrentar injustiças. No verso 3, vamos enfrentar injustiça. O nosso principal adversário é Satanás. Ele é ruim. Mas a oração nos livra dele. 1 Pedro 5, 8 e 9. Cadê o meu Bíblia aí? Sim. Sede sóbrios, vigiai, porque o bicho, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse bicho ruim aí. O qual, ou ao qual, resistir firme na... Você vê o bicho ruim? Não vê também. Agora, as ações dele são perversas. Mas temos que resistir ele firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Mas Mateus 6 e 13, olha que ele disse, isso aqui é o remédio. Glória a Deus, é o remédio que cura. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Quem é que promove o mal aqui? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre te pertence. Amém. Então nos livra desse maldito, das afrontas, das ciladas que ele lança contra o povo de Deus. Em nossas orações, devemos clamar contra o pecado e a injustiça, pedindo a Deus que demonstre a sua justiça perfeita. Nossos pedidos devem estar acompanhados por uma disposição de ouvir a direção de Deus e fazer a sua vontade. Temos que estar disposto a saber que muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa, e a nossa não é a de Deus. Então nós temos que estar dispostos, temos que ser flexíveis para ouvir e saber viver aquilo que Deus quer para nós. A perseverança na oração é uma demonstração de fé, de confiança em Deus. Perseverança na oração demonstra a nossa fé e a nossa confiança. Crente tem que ter fé. Crente tem que confiar em Deus. Glória a Deus. Nos últimos dias, antes do retorno de Jesus Cristo, haverá um aumento de oposição satânica e demoníaca em relação às orações do crente fiel que serve a Deus com fervor. Ele se levanta, irmãos, e diz que não precisa orar. Para que orar? Então, é dever orar. Veja o que diz 1 Timóteo 4 e 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Mas ele tem doutrina? Tem. Espíritos enganadores? Tem? Tem. E ele chega sutilmente, lhe enfraquece,
na leitura da palavra, lhe enfraquece na oração, lhe enfraquece no jejum, chega até a dizer que não precisa disso tudo, não precisa estar à igreja. Irmãos, aqui é um momento que nós nos reunimos, a igreja, o corpo de Cristo, para adorar a Ele juntos. Nos fortalecemos quando estamos juntos adorando ao Senhor Jesus. Então, esse é o momento da comunhão. Então, Ele tem lançado isso, que não precisa de oração. Estamos vivendo nos últimos tempos, precisamos ter sede de conversar com Deus. É dever de cada um de nós. O que significa que devemos resistir à tentação de parar de orar? A tentação muito grande, para que paramos ou oramos pouco. Nós vemos isto no nosso dia a dia, nos nossos cultos de oração. São um período mínimo de meia hora, já estamos aí em débito. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus. Tem gente, tem crente que ora 1 hora, 2 horas em casa. Ninguém disse amém? Tem crente que ora 1 hora, 2 horas em casa. Se você não ora, não diga amém, não. E quando chega na igreja, ora 1 hora, 2 horas. Não. Então está faltando o desejo de falar com Deus. Nós falamos com todo mundo, o dia todo. Até nos aborrecemos. Mas deixa eu dizer, fale com Ele. Fale com Ele. Não te traz aborrecimento, não te traz tristeza, não te traz desespero. Pelo contrário, Ele lhe livra e lhe dá vitória em tudo isto. Fale com os seus amigos a respeito dEle. Fale com seus irmãos a respeito dEle. Glória a Deus. Oremos, busquemos a Ele em todo o tempo. Glória a Deus. Por causa das artimanhas de Satanás e dos prazeres que o mundo oferece, que é tudo dele mesmo, muitos vão desistir de uma vida de oração persistente com Deus. Está aí. Infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, o amor não é de pouco, não. Será que a falta de cumprir esse dever de oração, será que não é um esfriamento? O que os pastores acham? Será que nós não temos que despertar para isso, irmãos? É um esfriamento. Mas a ciência tem se multiplicado, o pecado tem multiplicado, tudo tem multiplicado. É com eles lá. Nós já temos aqui ciência, nós temos aqui santidade suficiente para viver o resto da nossa vida, irmão. Ou a vida toda, centenas de anos. Aqui não falta. Aqui é completo. No mundo esfria, distancia, desanima, enfraquece. Não tem forças para enfrentar o adversário. Não tem graça para agradecer a Deus. Quando nós agradecemos, irmãos, nós somos fortalecidos. Irmãos, a oração fortalece crentes. Nós não podemos ser crentes desnutridos, sem o alimento. Sem o alimento, irmão. Porque facilmente vamos ser levados pelo vento. Ali, ó. O Espírito expressamente diz:
Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quem vai apostatar é quem tem fé. Vai procurar um caminho mais fácil. Tem caminho muito fácil aí. Tem caminhos fáceis, irmão. Tem evangelho aí que é uma maravilha, light. Não precisa renúncia, não precisa mudança de vida, não precisa nada, só precisa estar lá e está tudo muito bem. Ei, crucifica essa carne aqui, sacrifica ela. Deixa Deus te encher, desvazia de si mesmo. Desce aos pés do Senhor, que Ele vai te restaurar, te renovar, e você vai levantar forte, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que nos fortalece. Agora nós temos que buscar na fonte, nós temos que beber na fonte. Devemos olhar firmemente para Jesus e seguir em fervente oração. Seguir em fervente oração. Daniel 6:3 está aí no nosso tempo. Então mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir-lhe sobre todo o reino. Ia promovê-lo. Alcançar uma grande promessa. Daniel ganhou confiança diante do rei, porque tinha uma vida de oração. Glória a Deus. E ele orava, ele servia ao rei Dário, mas ele orava ao rei dos reis, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Veja Daniel 2:14 e 19, veja o que ele dizia. Então Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Aqueles sábios que foram lá, os macumbeiros, feiticeiros, né, que não resolveram o problema do rei. Então o rei diz: vai, mata todos os sábios da Babilônia. Na hora de chamar para poder discernir o sonho, não chamou Daniel. Mas na hora de matar, foi primeiro matar Daniel. Veja como foi. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto no mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Digo: ó, Daniel, ninguém soube interpretar, e o rei mandou matar tudinho. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Vai vendo. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, e aí foi. 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel, seus companheiros, não perecesse com o resto dos sábios de Babilônia. Veja bem, 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Glória a Deus. Veio o quê? A sentença de morte. O que é que ele fez? Ele foi conversar com Deus. Conversando com Deus, até a sentença de morte vai ser revogada. Conversando com Deus, não há nada impossível que o Deus do céu não resolve. Glória a Deus. Me dê um tempo, está difícil. Dê um tempo que eu vou conversar com quem tem a resposta. E ele foi, conversou, foi revelado o segredo. Daniel chegou lá e disse: eu quero falar com o rei. Aleluia. O rei olhou para ele e disse: tu sabe esse negócio mesmo? Eu não sei nada. Mas o Deus do céu, o Deus que eu sirvo, sabe. Ele me disse, quando eu estava em oração, ele me revelou. E eu sei o sonho, a interpretação. Eu vou te dizer agora: escuta, rei. Irmãos, é uma vida de oração, de comunhão.
com Deus, está na presença de Deus. Glória a Deus. E nós vemos no 6 e 10 que ele era acostumado a orar. Irmãos, tenhamos isto como um costume, como forma de vida. Daniel, outra coisa, vai matar tudo de novo. O rei é ruim, irmão. É tudo usado por esse camarada aí. Entendeu? É ruim. Faz lá uma escritura, um edito, assina e disse, olha, não pode mais conversar com Deus, está proibido orar. Eu acho que esse capeta está por aí ainda esses dias, viu, irmão? Ele está se levantando nesses últimos dias. Está dizendo, não precisa orar. Tá, mas em nome de Jesus, aleluia, a igreja tem joelhos para dobrar diante do Senhor nosso Deus. Ele continua agindo, irmãos. Glória a Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, quem ora até diante das maiores dificuldades, ele agradece a Deus. Aleluia. Deu graças a Deus, porque estava pronto para ser lançado na cova dos leões. Mas ele orava. Ele não reclamou, ele não murmurou. Ele foi conversar com Deus. Irmãos, nós passamos lutas e dificuldades e perseguições. Não murmure, não reclame. Vamos conversar com Ele. Vamos conversar com Ele, porque Ele tem a resposta certa para cada um de nós. Então, meus irmãos, dedicar-se à vida de oração é indispensável para a realização de todo o trabalho espiritual. Nós precisamos disso. Colossenses 4, 2, 3 e diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses e dizendo isso. Perseverai. O que significa? É continuar de forma constante e persistente, implicando uma forte determinação e amor por aquilo que nós estamos fazendo. Temos que fazer por amor. Não faça nada forçado. Não faça nada forçado, não porque o pastor está pedindo, os dirigentes estão pedindo, não, nós estamos falando sobre o dever, e é dever de todos nós. Não é porque o pastor está exigindo, nós não vamos exigir nada, você tem que entender que é um dever teu. Você quer vencer? Você segue a Cristo? Quer ir para o céu? Então vá para a oração. Cumpre o seu dever, irmãos. Um cidadão brasileiro, o pastor Reginaldo é um cidadão brasileiro. Para que você tenha direito diante das leis do governo, você tem que fazer o quê? Cumprir o seu dever. Qualquer um de nós, cumprir o seu dever. Quando cumprimos os nossos deveres, aí nós temos direito. Nós vamos chegar diante do juiz, nós vamos chegar diante das autoridades. Olha, eu estou certinho aqui, ó. Eu votei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meus documentos em dia, meu CPF não está bloqueado, meu nome não está no SPC, no Serasa. E aí vai um monte de coisa. Aí ele diz, muito bem, você está limpo, você tem direito. Você tem direito. O crente tem que estar assim diante de Deus. O crente tem que estar assim diante dos céus. Então, perseverar, uma vida constante, persistir, ser persistente, em nome de Jesus. E ele diz, velando nela, significa que devemos estar espiritualmente desperto ou alerta, atento, não deixar que nada venha tirar a nossa atenção, não estarmos
distraídos com coisa alguma, irmão. Hora da oração, hora do culto, não vamos distrair com nada, com mensagem de celular, de WhatsApp, com alguém que saiu, com alguém que fez isso, com alguém que fez aquilo. Não distraia, porque você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do maioral dos maiorais, aquele que tudo pode. Estamos diante dele. Então, velando nisso, estarmos atentos, este é o propósito de Deus, e as portas vão se abrir, glória a Deus, e nós vamos fazer a obra do Senhor com eficácia, a vida, o trabalho, o testemunho, que é em favor daqueles que servem ao Senhor. Deus está pronto para nos atender. Glória ao Senhor Jesus. Preciso parar por aqui nesta palavra, mas continue estudando, que você e eu, nós temos um dever de orar, se quisermos vencer. Quantos aqui não está preocupado com a vitória e está conformado com a derrota? Ninguém. Se tiver alguém, eu vou clamar misericórdia sobre a tua vida. Mas eu e você estamos preocupados para vencer até o fim. E com a nossa vitória, que já está escrita por Cristo Jesus no céu. Você crê nisso? Então, cumpramos o dever de orar todo o tempo. Orai sem cessar, e o Senhor nos abençoará.